saiba quais são os tipos de frutas que o seu pet pode e não pode comer. Porque hoje nós estamos aqui com Israel Sá, né, Israel? Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia a todos. Essa é sempre uma dúvida que as pessoas têm relacionada a frutas. Por quê? Quando a gente traz um profissional para cá, ele diz que não pode. E quando a gente vê algumas pessoas em alguns lugares dando, a gente fica, olha, não pode, não, mas o meu come. O meu nunca teve problema e a gente quer entender, né, quais são as frutas que os pets podem ou não podem comer nesse período de clima tão quente e seco. E aí a gente trouxe algumas frutas, né, para mostrar para vocês. Eu tenho umas amigas que amam dar melancia, né, até laranja elas dão. E já vi gente dando uva, mas já ouvi falar que uva não pode. E aí eu me pergunto, será que não pode por causa das sementes ou será que não pode? A gente está vendo ali o mamão e tem semente também. Mas a gente quer entender melhor. Primeiro, explicar para quem está em casa, né? Por que que algumas pessoas dão determinadas frutas que dizem que não pode e os pets se dão muito bem. Vamos querer entender um pouco mais. Olha, isso é uma coisa corriqueira até mesmo no consultório. Eu vou explicar as frutas que podem e não podem e muitas vezes os tutores dizem eu dou uvas há muito tempo e nunca teve nenhum problema. Ou eu dou abacate há muito tempo e nunca teve nenhum problema. E aí nós entendemos que cada indivíduo, né, vivo tem uma particularidade. Sim. Alguns são mais sensíveis, outros são mais resistentes. O fato é que todas essas frutas proibidas, elas vão realmente causar prejuízo ao animal, dependendo do momento de vida que o animal está passando, ou se ele tem alguma comorbidade, como uma doença inflamatória intestinal, ou alguma predisposição alérgica, e a quantidade que o tutor vai dar. O que nós recomendamos, principalmente para essas frutas que são proibidas, abacate, uva, algumas frutas cítricas, como a laranja, que depende muito da quantidade, é realmente não oferecer, porque em algum momento pode passar a vida inteira ofertando e o paciente não apresentar alterações, e uma vez dá e ele... Muito interessante a gente falar sobre esse assunto do que pode e do que não pode. Eu vou dizer por quê. Porque no fundo, as pessoas, ou elas são exageradas no que não pode, sim, e não dão frutas de jeito nenhum, sim, ou de repente elas dão e não estão nem aí, porque o pet, o meu desde pequenininho eu dou, sempre comeu, nunca teve problema. Ainda tem quem diga, isso é frescura, estão inventando história. Só que se a gente quer ser humano, temos problemas de alergia com determinados alimentos que comemos, por que os pets também não vão passar por uma situação parecida? As raças vão influenciar também? Olha, não tem uma predisposição racial. Algumas raças elas são mais alérgicas e se tem esse cunho, né, de um fator alérgico mais evidenciado, a probabilidade de ter reações são maiores. Mas as frutas que são proibidas são para todas as raças. Quando a gente fala de frutas que podem e que não podem, o que mais chama atenção relacionado às frutas? São fibras? O que acontece? Às vezes geladinha ela pode ter uma transformação ou até mesmo algo que tenha uma substância, alguma coisa, algum nutriente, alguma coisa que tenha ali algum tipo de vitamina que não vai fazer bem? Exatamente. Por exemplo, o abacate ele tem uma substância chamada persina, que ele não é metabolizado pelos animais. E aí vem quadros de diarreia, de vômito, alterações gastrointestinais bem expressivas. São a laranjas, fruta, né, as frutas. A uva, por exemplo, tem algumas substâncias que podem causar lesão renal aguda. As laranjas, a laranja, abacaxi são frutas cítricas, então pode ser que predisponha a um quadro de gastrite, de desconforto abdominal. Tudo depende da quantidade que o tutor vai oferecer. E aí a gente chama atenção para algumas frutas que são mais doces. A uva é doce, né? Isso, exatamente. Principalmente para pacientes diabéticos tem que ter uma Sabe que até a gente, ser humano, se restrição. você ficar tomando muito suco de uva, exato, você sente exato, algo assim, né? Exato. Principalmente a gente fala que não, as pessoas falam que não, mas tem os sucos integrais que se você ficar insistindo por muito tempo, você não vai se sentir tão bem assim. Tudo é questão de quantidade de fato. E aí a gente vai apresentar para quem está em casa. Vamos mostrar no painel algumas frutas que a gente trouxe e a gente tem aqui as que podem e as que não podem. A gente quer ter
tirar essa dúvida. Maçã pode? Pode sim. O Dessas ideal, que estão aí, o que não poderia? dessas que estão no quadro, todas são permitidas. Olha com exceção da laranja, que tem que ser em pouca quantidade, Sim. bem menor do que as outras, exatamente por esse componente cítrico. E em todas, o ideal é retirar casca e caroço, tá certo? Tanto para uma metabolização mais adequada. Então vamos falar Digestão. sobre as frutas que contêm as sementes. Nunca se deve dar fruta com semente para o pet. Não é interessante. Sempre importante retirar. Pronto. Aí nós temos outras frutas aí. No caso, a gente mostrou aquela anterior. E aí, depois que a gente mostrar essas outras... Não, carambola não é bom nem passarinho quer comer. Tem gente Não que... é ideal. tem gente que come carambola e tem gente que come carambola com sal. Né? Sim. Se não é bom nem pra gente, nem passarinho quer comer. Né? Você não come não, né, Ed? Gente, porque assim, e quem tá com problema renal, aí é que não pode comer mesmo. Exato. E durante muito tempo se falava muito dessa fruta para você comer, porque fazia bem. Exato. Para problemas renais. E para os pets, o que pode e o que não pode aí? O que pode aí é a pera e a goiaba, tá? O abacaxi, ele é interessante até certo ponto. Ele é Pequenas também quantidades, ele também é cítrico. Sim. Pequenas quantidades, retirando, lógico, obviamente, toda a casca, tá certo? E em ocasiões bem expressivas, tá Aí bom? eu pergunto para você, essas frutas, elas podem ser dadas, porque também vai depender do costume que o pet tem logo desde novinho, né? É que nem criança. Sim. Ou você dá em cubinhos, em gelo, né, essas frutas, amassadinha, tamanhos grandes também, tem que evitar, né? Exato. Ter bastante cuidado com a questão, por exemplo, a goiaba. Você falou Ela da tem- semente, no caso aí o que a gente vai dar? Porque por dentro é tudo semente. Na goiaba, né? Tentar tirar o máximo da polpa. Então dando Porque mais... pode predispor até a constipações. E né? a questão da casca? A casca não é interessante em nenhuma das Será frutas. que a uva também não tem muito a ver com isso? Também, mas ela tem... A grande preocupação dela é em causar insuficiência renal aguda, Ah, tá. por não ser bem Muito metabolizada. bom. O abacate você falou, a uva é evitar de fato. Evitar de fato. E se for com semente, pior ainda, né? Tanto a uva normal como a uva passa também. Importante ser evitado. Chamar a atenção das pessoas. Exatamente. No caso, então, a gente já falou das sementes, nada de sementes para pet. Não interessante. Nada de sementes para Se for pets. uma dieta bem restrita, com a adequação de um nutrólogo, que possa querer acrescentar alguma fonte de fibra, alguma coisa bem mais específica para um problema bem mais específico. Mas, de via geral, evitar. Pronto. Falar de frutas relacionadas a peso de pets, influencia também? Com certeza. Frutas maçudas, como a manga, em excesso. Tem fiapo também, Exato, né? exato. Tem as fibras. Exato. Agora, melancia, eu vejo muita gente dando melancia, principalmente congelada. E é uma excelente opção, ainda mais nesse calor, ainda mais para animais que não têm uma facilidade de ingerir água, porque ela é muito rica em água, né? Cerca de 90% é composto de água. Então, tanto a fruta in natura, o pedacinho da melancia, como o suco, Tem o muita picolé, água, né? Contém exatamente. muita água, é maravilhoso. Excelente para hidratar, excelente para refrescar, é uma ótima opção. Muito bom. Agora eu quero dizer uma coisa pra vocês. Quando você acostuma seu pet com um determinado alimento logo de pequenininho, depois é muito complicado. Lá em casa eu tenho uma gata Sim. que não come carne de jeito nenhum. Você pode dar uma quantidade gigante de carne, ela passa, é como se ela nem conhecesse, nem um cheiro chama a atenção dela. Mas ela só gosta de ração. Até as pastosas, que às vezes eu quero dar desde pequenininha, ela não quer de jeito nenhum, é só água e ração. E às vezes as minhas amigas dizem, Vanusa, tenta dar outra coisa, mas é porque realmente ela não gosta. Ela foi E os pets são assim. condicionada, exatamente. Tanto a questão educacional, né? Assim como a criança é ensinada a ter contato com frutas, com legumes, verduras, desde criança, é interessante também fazer essa introdução do que for recomendado desde o filhote bebezinho. Quando a gente chama a atenção dessas frutas para os pets, o que pode, beleza, mas o que não pode é observar o quê? Por exemplo, esse pet ele pode ter problemas
de intestino, mas pode ter problema também na hora de vomitar. Aí é bom observar, né? Exatamente. Essas alterações, tudo que é de origem, né, alimentar, ter bastante cuidado com as alterações gastrointestinais, vômitos, diarreias, processos alérgicos. É sempre bom observar, né? Exatamente. Pode acontecer de uma fruta dessa que você dá, como você falou, não podendo, horrível. Mas se caso você der, corre o risco também desse pet morrer? Corre o risco de entrar em um quadro que, se associado a uma outra comorbidade, a idade, a comorbidades renais, cardíacas, endócrinas, evoluir para um quadro de óbito. Nossa, então o importante é o seguinte, observar e parar de insistir. Exato. É aquela história, sabe assim, você diz assim, meu pet já come uva há muito tempo, nunca aconteceu nada, mas pode acontecer um dia ele sofrer por algum motivo ali de você ter passado muito tempo dando aquela fruta que não podia. Exato. E aí ele poderia durar muito mais, né? Exato. Então é bom as pessoas ficarem espertas. Orientação adequada, manejo adequado, não ir pelo Google, procurar a orientação do médico veterinário. Do profissional. E assim, nesse clima quente e seco, o que você recomenda? Olha, todas as frutas que são mais ricas em água é o mais interessante nesse momento, como o melão. A melancia é uma excelente opção. Eu acrescentaria água de coco, tá? Em forma de picolé. Tangerina pode? Todas essas frutas são bem... A tangerina com restrições por também ser um pouco cítrica. Sim. Mas todas essas frutas ricas em água, tanto a fruta como o picolézinho, congelada, são excelentes opções para hidratar e refrescar também os nossos pets. Bom. Para nós, seres humanos, comer a fruta é mais interessante do que a gente tomar o suco, né? E o que a gente fala para os pets relacionado a esses refrescos? A mesma recomendação, porém, cada uma com uma intencionalidade diferente. Se eu quero hidratar mais um animalzinho que tem dificuldade de beber água, que não vai na vasilha de água o tempo todo, eu posso estar acrescentando a fruta com uma quantidade maior de água, com essa finalidade de hidratação. Bom, quero agradecer a sua presença. Quem quiser entrar em contato com você, tem um Instagram? Isso, exatamente, @IsaelSá. Pronto, e tá aí na telinha, só para confirmar, ele deixou aqui o Instagram dele, falando para você que tá aí ouvindo o nosso programa e que não enxerga, obviamente, a gente quer estar pertinho de você. E para você que conseguiu anotar, maravilhoso. A gente agradece de verdade.